Oi! E aí? Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está me olhando? Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem diríamos no Show de Truman! Alguém aqui viu o Show de Truman? Não. Tem no Netflix. Baita filme. Com Jim Carrey. Drama. É engraçado porque é com Jim Carrey. Mas é um baita de um drama. Aliás, se vocês curtem filmes com Adam Sandler, tem um filme... Nada a ver Jim Carrey, mas me lembrei porque Jim Carrey normalmente não faz drama e Adam Sandler normalmente não faz drama. E Adam Sandler tem um baita de um filme que é Joias Brutas. É um drama muito bom, tem no Netflix também. Com uma fotografia impecável. Nossa, é sensacional, sensacional. De verdade. Mas vamos ao que interessa. Vídeo da semana de edição atrasou. Por um motivo que eu resolvi dar uma de vlogger e gravei um vídeo mostrando como que eu cheguei nesse resultado capilar. O fato é que o vídeo vai ser postado ao longo da semana, assim que eu comecei a editar ele, porque deu um trabalho desgraçado montar. Então, quando ele for solto, dê moral lá, por favor. Hoje, eu quero mostrar pra vocês e falar com vocês e apresentar pra vocês essa edição aqui. Deixa eu mudar aqui, fazer a transição. Peraí, que eu fiz merda no computador. Voltastes. Transição. Ok, agora é para vocês estarem vendo a minha tela. E eu quero mostrar como que eu saí desta foto aqui, para esta foto aqui. Este resultado. É um resultado, é uma diferença considerável. Porém, esse passo a passo que eu vou fazer, isso não é o que eu faço com uma certa frequência. E eu quero mostrar um pouquinho mais de como é o meu fluxo de edição, certo? Só para vocês entenderem, eu comecei... Ó, vamos ver essa foto original, tá aqui a foto original. Essa aqui é a original, do jeito que ela foi feita. Tirada em CR2. No caso, foi tirada em RAW. Então essa cópia ela é mais fácil de editar por ela estar em RAW. E a primeira coisa que eu faço nessa imagem é aumentar o contraste dela em 16 pontos, porque eu gostaria que ficasse um pouquinho mais contrastado, sumir um pouquinho os fundos, dar um brilho maior nas cores, deixar o cabelo mais definido e, enfim, contraste. Mais 16. Pouca coisa, não muita coisa. E como eu já sabia o que eu queria fazer, eu já comecei direto no contraste. Depois eu fui para o meu passo a passo inicial, que é fazer uma correção de lente. Então eu clico ali em remover desvio cromático e ativar o perfil da lente. Vocês podem ver que ela foi feita com uma Canon 50mm 1.4 e já foi adicionado o perfil da lente aqui. Isso facilita muito, dá um ajustezinho básico e depois disso eu vou para transformação e faço uma perspectiva upright, que vocês podem ver que vai corrigir essa parte aqui embaixo. Ó. Saio, ó, eu estava com uma foto que ela é ligeiramente torta, isso aqui é uma janela, ela é ligeiramente torta, e ajeito a janela com essa perspectiva upright no automático. Normalmente eu uso essa função no automático, tá? Eu não fico tentando criar a minha perspectiva porque não erra, não costuma errar. Eu ainda adiciono restringir corte para evitar fazer o corte errado e tudo mais, para não ficar com bordas brancas, e daí eu volto para minha edição, aí eu começo a minha edição de verdade dentro da imagem. O que eu faço aqui? Eu aumento um pouquinho a temperatura para dar uma aquecida na imagem, saio de 5.250 para 5.901, então aumento 651 pontos de temperatura para dar uma aquecida, uma leve aquecida na imagem, deixar ele mais coradinho, deixar o menino mais coradinho. Depois eu vou para os realces, e nos realces eu reduzo, eu tiro 42 de realce. O motivo de eu tirar 42 de realce para ficar mais visível essa parte aqui de baixo. Como ele estava bem iluminado, normalmente coisas muito iluminadas chamam a atenção do olho. Então eu reduzo esses pontos de atenção tirando os realces. No fim, se eu tirar o realce daqui, tirar o realce da imagem como um todo, eu também tiro o realce dos dentes, dos olhos e dessa região que está mais iluminada aqui no rosto dele. Depois nas sombras
eu dou uma aumentada para dar uma iluminada maior na imagem. Então, no início eu fiz aquele contraste ali, eu aumentei o contraste, e depois eu vou reduzir esse contraste através dos realces, das sombras, dos brancos e dos pretos. Então eu aumentei as sombras para receber um pouco mais de luz aqui. Depois ali no recorte de branco eu dou um ajustezinho também na iluminação, tirando o branco, coloquei em menos 30 o branco para diminuir a iluminação do branco. E no recorte de preto eu aumento, coloco mais 39 ali nos pretos para receber um pouco mais de luz nessa região aqui de cima do cabelo, também dos olhos, que é uma região que costuma receber pouca luz na imagem. Então, quando eu aumento os pretos e as sombras, os olhos também começam a ficar mais iluminados. E depois ali na textura eu reduzo a textura para menos 33 para dar esse aspecto de pele mais infantil e menos judiada. Ó, isso aqui é sem a textura, com a textura no 0. Vocês podem ver que o olho dele fica bem marcado. Aqui a textura no menos 33, pode ver que deu uma leve reduzida nessa pele, deixando ela um pouquinho mais infantil, aquela clássica pele de bebê, só que ele é uma criança. Então eu resolvi valorizar essa textura mais infantil, exatamente pelo fato de ele ser uma criança. Aqui eu não mexo mais, eu só mexo ainda no desembaçar. No desembaçar aqui, ó, eu aumento um pouquinho o desembaçar, eu saio de 0 para mais 19, isso é muito pouco, de 0 para mais 19, só que vocês podem ver que ele dá uma corada, ó, ele muda, ele dá uma corada porque o desembaçar é como se fosse um hipercontraste, então ele aplica um contraste fortíssimo e ele recebe mais cor aqui. Como ele recebeu muita cor, eu quis que esse contraste ficasse forte por causa da iluminação, porque essa iluminação lateral aqui estava um pouco marcada e eu queria que ficasse mais marcada. Então eu aumentei o desembaçar. Eu não fui aumentar no contraste, porque se eu aumentasse no contraste não ia ficar tão bem feito quanto no desembaçar. Só que o desembaçar acabou afetando as minhas cores. E aí, para corrigir isso, eu fui lá para a vibração e coloquei menos 16 na vibração para diminuir o amarelão que estava rolando nos olhos e nos olhos não, no rosto do menino. Feito isso, eu termino a minha edição no básico e eu começo a minha edição na curva de tons. E essa aqui eu sempre faço, gente. Não faço sempre igual, eu faço diferente, mas é uma edição que eu sempre dou atenção. Eu já falei da curva de tons outras vezes, eu já falei da curva de tons em outro vídeo. É importantíssima saber mexer nela e tudo mais, para entender um pouco mais. Então eu começo ajeitando a curva de tons, aumentando ela um pouquinho, deixando mais claro os lados mais escuros. Então o lado mais escuro eu subo para ficar mais claro. Eu subo também um pouquinho aqui o meu preto inicial para ficar mais fosco. Eu também ajusto a curva de pontos dos realces, colocando ela um pouquinho mais para baixo para ter um recorte de realce mais curto. E eu dou uma levantadinha nos realces também, para esse recorte ficar mais harmônico, ele não ficar tão cinza. Ele ficar ainda iluminado, mas não cinza. Eu não gosto muito daquele aspecto cinza que o recorte de realce nos traz. Eu gosto da luz, eu gosto da iluminação, e mesmo fazendo tudo isso, eu não estourei a luz da imagem em nenhum momento. O recorte de realce aqui em cima, nada estourado. Então eu cuido para isso não acontecer. Depois dessa curva de tons feita, eu fui para tonalização dividida. E aqui na tonalização eu começo equilibrando a cena, botando toda a tonalização no mais 100. Por quê? Porque eu gosto da tonalização carregada pro realce e não para sombra. Porque se eu coloco a tonalização na sombra, eu perco um dos meus atributos que eu coloco sempre. Isso eu coloco praticamente sempre em todas as minhas imagens, que são sombras mais frias e os realces mais quentes. E olha só, aqui na matiz do realce eu começo ajustando, eu dou uma ajustadinha nela, coloco ela lá pra frente só pra eu ver o que vai acontecer, aumento a saturação pra enxergar o que tá rolando. Agora a cena ficou toda verde e eu começo a ajeitar. Começo ajustando o matiz, levo a matiz pro amarelo pra deixar a cena mais quente, do jeito que eu deixei no início, e ajusto a saturação para não ficar tão amarelo assim. Dou uma ajustadinha. Então eu saio desse ponto aqui para esse ponto aqui, olha só. Pouca coisa, mudou pouca coisa na iluminação. É mais visível aqui em cima, é mais visível no rosto, mudou pouquíssima coisa. Mas essa pouca coisa já
é considerável para a imagem e vai fazer mais diferença lá na frente. Seguindo, depois aqui na matiz de sombra eu ajusto também. Lembra que eu falei que eu costumo botar as sombras mais frias? Então eu já joguei lá a matiz pro frio e ajusto a saturação ali para 15, então a sombra já ficou mais fria. Isso é quase imperceptível a olho mal treinado, mas aparece, ó. Não sei se vocês vão enxergar a diferença. Aqui apliquei a saturação, aqui tirei, aqui apliquei. Não sei se vocês notam, mas é quase imperceptível e faz uma diferença no resultado final. Depois ali na nitidez, que fica aqui nos detalhes, eu aplico uma nitidez mais leve. Eu aplico uma nitidez de 65, uma nitidez leve, aumentei 25 só da nitidez inicial. Eu ajusto a máscara, e ajustando a máscara, eu sempre ajusto pelo atalho aqui, para enxergar onde que a nitidez está sendo aplicada. Nesse caso ela estava sendo aplicada em parte da cena só, 12 só, então eu apliquei a máscara e aumentei um pouquinho a nitidez. Eu botei a nitidez em 71 para ter um resultado final adequado do jeito que eu queria. É visível, vamos tentar ver aqui, ó. Antes da nitidez, depois da nitidez. Não é uma nitidez de tela, é uma nitidez muito melhor aplicada em relação às impressões. Eu uso porque, por mais que essa foto já tivesse bem focada, e ela está muito bem tirada, ela foi muito bem tirada, bem focadinho e tudo mais, 1.4, cravadinho, ela foi tirada em 4.5 na verdade. Eu apliquei um pouquinho mais de nitidez para trazer um pouco mais desse foco. E aí eu volto para a curva de tons. Voltando para a curva de tons, eu começo a dar atenção para uma parte que as pessoas costumam ignorar, que são os canais de cor da curva de tons, que eu falei no último vídeo também, falei no vídeo anterior sobre isso. Vou ali no canal vermelho e olha só, o canal vermelho, a parte de baixo do canal vermelho é ciano, a parte de cima do canal vermelho é vermelho. Não é visível o vermelho que existe nessa cena, não completamente. Agora olha só, a primeira coisa que eu vou fazer nessa edição é tirar o vermelho das sombras. Então eu vou puxar o meu ponto inicial para dentro do ciano, então eu tiro ele lá de cima do vermelho. E olha o que rola na cena. Tirei o vermelho, tirei só um pouquinho, não tirei nem muito, tirei só um pouquinho. Olha a diferença inicial, tirei o vermelho. É bastante coisa, some bastante do vermelho que estava entrando na cena. Depois disso, lá em cima, eu ajusto de novo os... Ó, dou uma ajustadinha aqui, canal do vermelho. Ajustei do jeito que eu quero, saio dessa edição aqui para essa edição aqui. E ainda dou uma ajustadinha no canal lá de cima dos realces de vermelho. Depois eu vou para o canal do azul. Depois eu vou para o canal azul. E no canal azul eu subo o meu corte. Embaixo eu tenho mais amarelo, em cima eu tenho mais azul. E aqui no azul eu subo as minhas sombras para o frio. Lembra que eu falei na tonalização que eu gosto das sombras frias? Então aqui eu subi minhas sombras para o frio. Olha só a diferença. O que eu tinha antes, o que eu tenho agora com o canal azul. E olha só, o que eu tinha antes da curva de tons ser totalmente ajustada, a curva de tons de cor ser totalmente ajustada, depois da curva de tons ser totalmente ajustada. Ele mudou completamente a minha cena ficou um pouquinho mais esverdeada, inclusive, mas era bem isso que eu queria. O principal motivo disso, porque pra mim essa cena ele precisava ter cor, por isso que eu aumentei a temperatura e tudo mais, mas a cena em si precisava ser um pouquinho mais fria. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Vocês devem estar escutando essas risadas no fundo, é a Mari brincando com a Ayla, e eu acho que ela está fazendo cosquinha no caso.
Eu podia terminar a edição aqui, não teria segredo nenhum, estaria ótima já. Olha só o resultado final, o que eu tinha, o que ficou. Já estaria 100%, já estaria show. Mas aí eu fui pro que eu digo que eu não abro mão sempre que eu tenho olhos em cena, que é ajustar a iluminação dos olhos. Olha só, eu adiciono um traçado de pincel nos 2 olhos e ele fica claro assim pelo motivo do pincel de ajuste estar definido como claro. Eu sempre deixo ele definido como claro para ele ficar mais visível. Ó, 155 aqui. E daí a primeira coisa que eu faço é ajustar a exposição. Ajustei a exposição 0,30 para ele não ficar tão estourado, tão irreal. Ajusto a tonalidade de cor, eu coloquei um pouquinho mais de verde para trazer esse olho verde que o guri tinha, que esse moleque tinha, e não ficou tão nítido na imagem, daí eu trouxe um pouquinho mais do verde. Ajustei a exposição de novo, ó, eu dou uma aumentadinha na exposição para receber um pouco mais dessa iluminação. Ajusto a textura para ficar mais visível o meu olho, para ele ficar mais integrado na cena. Dou uma ajustadinha de contraste para ele ficar mais integrado ainda, e essa ajustadinha é mínima, 6. E por último, ajusto a saturação, aumento a saturação deixando o olho mais colorido. Olha só, antes dos olhos serem ajustados, como era a cena. Depois dos olhos serem ajustados, como ficou a cena. A mudança é sutil e ela é incrível, ela ajuda demais. Depois disso, eu ainda adiciono um filtro graduado lateral, que eu tinha uma luz amarela entrando aqui, graças àquela tonalização inicial que eu fiz, ficou uma luz amarela entrando aqui no realce. Então eu adicionei um filtro graduado com luz e ajustei a exposição, tirei a luz desse filtro. Depois eu adicionei esse mesmo filtro do outro lado, copiei do outro lado. Pá! Ajustei. E olha só o que eu tinha antes. Opa! O que eu tinha antes e como ficou depois. Antes, depois. E aí eu finalizei a minha edição. Para mim ficou perfeita a imagem, eu consegui dar atenção pro objeto que estava chamando atenção, tirei a atenção lá de trás, tirei a iluminação que estava passando lá atrás. Ele não ficou com uma auréola na volta dele, que eu acho horrível, eu não acho legal aquela auréola de luz que fica, por isso que eu não pintei ele para fazer isso, achei desnecessário, e fiz com esses filtros graduados que ajustaram bem. Então eu saio desse resultado aqui para esse resultado aqui de uma maneira muito rápida, muito... não vou dizer que foi muito fácil, mas ela foi muito rápida. Eu não demorei muito tempo para fazer essa edição aqui. Tanto é que eu fiz um preset dela depois. Eu fiz uma pré-definição que eu chamo de esverdeou, essa pré-definição. E olha só, se vocês acham que essa edição aqui se aplica só no PA, vou mostrar para vocês. Ela se aplica em diversos tipos de imagem. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui, que é uma imagem bem natural, bem simples, e vou aplicar esse esverdeou. Olha só. Vai travar, vai travar, vai travar, vai travar. Travou. Voltou? Aí, ó, apliquei o esverdeou e olha só. Meu antes e depois, que não tá rolando, porque o computador tá pensando ainda. Lento, gente, lento. Tô exigindo demais dele. Tô exigindo demais dele. Antes, depois. Mesma edição que eu fiz no PA e deu um resultado massa. Vamos pra próxima aqui, pra vocês enxergarem. Escolhi outra aqui. Ana, um beijo. Ó. Edição antes, vou lá e aplico o esverdeou. Depois, corrigiu também. Vamos pra uma próxima. Vamos pra outra. Escolhi uma minha aqui. Olha só, essa aqui. Inclusive estou usando o mesmo moletom nesse momento.
Approve patrocina nós. Ó, mesma edição, apliquei, esverdeou. Antes, depois. O que eu quero dizer é que tudo que eu fiz naquela imagem do Piá é aplicável em qualquer outro tipo de imagem. E aquilo ali é o meu passo a passo para um dos meus filtros que eu tô usando, que é um esverdeou especificamente. Certo, gente? Espero que vocês... Peraí. Voltamos. Agora sim. Espero que tenha sido útil. Espero que essa edição tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Comenta aí se vocês gostaram, me diz se tá legal. E logo mais eu lanço o vídeo explicando como é que eu cheguei nesse resultado aqui. Porque eu não sou blogueiro de cabelo, não sou blogueiro, não sou vlogueiro, não sou instagramer, não sou influencer, essas coisas tudo aí. Eu sou professor de fotografia. E de fotografia eu entendo. Agora de pintar o cabelo, mano, deu um trabalho desgraçado. Não aconselho que façam isso em casa não. Dou a real já, dou a morte. Mas eu mostro pra vocês os perrengues que eu passei. Gravei quase tudo. Porque se fosse gravar tudo, eu acho que não ia ter HD suficiente. Foram 20 horas de tentativas. Foi foda. Mas eu mostro pra vocês depois. No mais, era isso. Se alguém viu Joias Brutas ou se alguém viu o Show de Truman, dá o salve aí e me diz. Se já editavam, já usavam ou fazem um fluxo diferente, me conta aí nos comentários. Enfim, é nóis. Fiquem com Deus. Sempre criativos. Fiquem com Deus. Da onde que saiu isso? Nunca fui de falar isso. Sigam sempre criativos e continuem editando. Beijão pra vocês.